Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Juahiri Palharim. Livro de Juízes, capítulo 17, versículo 3. Achou? Tem alguém perto de você sem a palavra de Deus? Vê aí, se aproxime da pessoa para dividir a leitura. Assim ela também acompanha. Não fica com vergonha, mesmo sem conhecer a pessoa, chega ao lado dela e diga, é aqui que ele vai ler. Está escrito assim: assim, restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe. Porém, sua mãe disse, inteiramente tenho dedicado este dinheiro da minha mão ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e de fundição, de sorte que agora tu tornarei a dar. Amém? Eu vou ler mais uma vez. Assim, restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe, porém sua mãe disse, inteiramente tenho dedicado este dinheiro da minha mão ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e de fundição, de sorte que agora tu tornarei a dar. Mas eu não vou ler pela terceira vez e pedir para você repetir isso. Não vou pedir, depois você vai entender por quê. Porque eu não quero que você se comprometa com isso daqui. Mas o que eu estou te lendo é a palavra de Deus. Por isso eu quero que você que crê que esta é a palavra de Deus e quer aprender a palavra de Deus, coloque a sua Bíblia sobre o teu assento, desocupe as mãos e vamos dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. Enquanto você aplaude, abra tua boca e diga glória a Deus. Um pouquinho mais alto, olhando para o céu. Por tua conta, olha como as palmas melhoram. Isso. Você e Deus agora. Isso, vai dando glórias. Diga glória ao teu nome, Senhor. Engrandecido seja o teu nome. E vai aplaudindo e vai dando glórias. Você que está ouvindo pela rádio em qualquer lugar, dê glória a Deus conosco aqui na Paz e Vida de Guarulhos. Não apenas Guarulhos agora, não apenas o estado de São Paulo, não apenas este país, mas em toda parte onde pessoas estão ouvindo, cada um glorifique a Deus com todo o coração. Vamos levantar um grande louvor até o trono de Deus. Vamos levantar um grande louvor até o céu. Vamos fazer o céu se abrir para receber. Vai aplaudindo e vai glorificando. Senhor Deus e Pai, recebe este grande louvor, não apenas da Paz e Vida de Guarulhos, não apenas do estado de São Paulo, não apenas no nosso país, mas em toda parte. Onde estiver uma só pessoa te glorificando, abre o céu para receber este louvor. E sobre cada vida que te glorifica, derrame agora a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Pai querido, este povo quer ouvir o Senhor. Ninguém veio aqui para ouvir o homem. Meu Pai, vem com teu Espírito Santo e tome o lugar do pregador e a boca do mensageiro. Use agora os lábios do pregador e envia a tua palavra. Remove todo obstáculo, especialmente a incapacidade do pregador. Fale o Senhor agora. Abre os ouvidos para ouvirem, abre os corações para receberem, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Glória a Deus. Quem tiver lugar pode sentar. Tem muita gente de pé, mas você não se preocupe, porque Deus vai falar tanto com você que você vai esquecer que está de pé. Deixa eu te inteirar deste fato que aconteceu e que nós lemos no capítulo 17 do livro de Juízes. Tinha um homem chamado Mica e ele viu que a mãe dele foi roubada
em 1.100 moedas de prata. E a mãe deste homem chamado Mica começou a praguejar, esconjurar, amaldiçoar o ladrão. E era todo dia imprecações para lá, maldições para cá e assim por diante, de modo que a mulher só tinha maldição na sua boca. E ela começou a amaldiçoar o próprio filho, porque até o próprio filho era suspeito de ter roubado as 1.100 moedas de prata. Eu não sei se foi o filho dela que roubou, nós vamos analisar isso agora. Há dúvidas e há momentos que há certezas que foi ele que roubou, sim. Mas ele ficou tão incomodado com as maldições e as pragas que a sua mãe rogava o tempo todo, que ele foi e roubou 1.100 moedas de prata de outra pessoa para dar à sua mãe. Olha só, esse homem chamado Mica disse à sua mãe, vamos ler o versículo 2: as 1.100 moedas de prata que te foram tiradas, por cuja causa deitavas maldições, e também as disseste em meus ouvidos. Está vendo que até o filho estava sendo amaldiçoado? O filho diz a ela: eis que esse dinheiro eu o tenho, eu o tomei. Então ele está dizendo para sua mãe, aquelas 1.100 moedas de prata, eu as tenho. Mas ele levou um susto. Aí ele em seguida diz, eu as tomei. E olha só, ele tomou de outra pessoa ou ele de fato tinha tomado da sua própria mãe? Aí está a dúvida. A maneira como ele fala, não dá para a gente ter certeza, porque do jeito que ele está falando aqui, primeiro ele diz que não foi ele, aí ele diz que as tomou, mas tomou de quem? De alguém lá fora ou da sua mãe? Olha como ele diz que não foi ele, ó. As 1.100 moedas de prata que te foram tiradas. Se fosse ele, ele ia dizer, as 1.100 moedas de prata que eu te tirei. Ele não diz isso. Que te foram tiradas. Eu as tenho, eu as tomei. Então ele usa um jogo de palavras aí, e até nós ficamos em dúvidas se ele foi o ladrão da própria mãe, ou se ele foi lá fora e roubou uma pessoa em 1.100 moedas para dar à sua mãe. Agora, roubando da sua mãe, ou roubando de uma pessoa lá fora, de todo jeito ele é um ladrão. E ele diz, eu as tomei. Continue comigo a leitura no final do versículo 2. Então disse sua mãe, bendito seja meu filho do Senhor. Olha a confusão. A mulher, desde que as 1.100 moedas foram roubadas, só lançava maldições. Agora que o filho está dizendo que as tomou e vai entregar à sua mãe, mesmo a mãe entendendo que o filho roubou lá fora as 1.100 moedas de prata, mesmo assim ela diz, bendito seja o meu filho do Senhor. Quer dizer que ela não quer ser roubada, não é? Maldito quem me roubou! Mas bendito o meu filho que roubou outro lá fora, para me devolver. Você está entendendo a confusão? Olha a moral dessa mulher. Aqui, ladrão que rouba de ladrão, você já viu, não é? Não tem 100 anos de perdão não, viu, amados? Infelizmente. Senão todo mundo estaria roubando de ladrão, estaria todo mundo no crédito ao invés de no débito. Mas a mulher, entendendo que o filho roubou lá fora, diz, bendito seja o meu filho do Senhor. Ah, é? Quer dizer que pode roubar lá fora, mãe? Ai, a senhora me abençoa? Olha só. Agora vamos ver o que mais vai acontecer aqui entre esse filho e essa mãe. Versículo 3. Assim, restituiu as 1.100 moedas de prata para a sua mãe. Agora aqui, a palavra de Deus nos dá a entender que foi ele que roubou a mãe. Ele restituiu. Você só restituiu se você tomou antes, não é? Porque aí você estaria dando e não restituindo. Você só restitui se você primeiro tirou. Eu tirei, agora te restituo. Como fez Zaqueu. Zaqueu falou para Jesus,
Senhor, e se em alguma coisa tenho roubado alguém, restituo 4 vezes mais. Só restitui quem tomou. Então a palavra de Deus está nos dando a entender que de fato ele tinha roubado a própria mãe. Então restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe. Porém, sua mãe disse: inteiramente tenho dedicado esse dinheiro da minha mão ao Senhor para meu filho. Até aí a ideia está boa, não está? Inteiramente eu tenho dedicado esse dinheiro ao Senhor. Quando você vê o nome Senhor escrito em maiúsculo, como está aqui no versículo 3 que nós lemos, está falando em Iavé, está falando no verdadeiro Deus. Então ela está consagrando totalmente o dinheiro ao verdadeiro Deus. Mas olha o que ela fala em seguida: para fazer uma imagem de escultura e de fundição, de sorte que agora te tornarei a dar. Então a mãe falou assim: meu filho, então toma essas 1.100 moedas de prata e você faz uma imagem de escultura consagrando inteiramente ao Senhor nosso Deus. Faz uma imagem de escultura. Eu quero homenagear Deus. Eu quero agradecer a Deus porque as 1.100 moedas de prata vieram, mas eu quero fazer uma imagem de escultura. Então toma aqui as moedas, meu filho, manda fundir e faça uma imagem de escultura. Mas aí o Mica falou: não quero, mãe, eu não vou fazer isso. E devolveu o dinheiro para sua mãe. Devolveu as 1.100 moedas para ela. Olha o que diz o versículo 4. Porém, ele restituiu aquele dinheiro. Veja, a segunda restituição dele agora. Então, na verdade, ele não queria mais roubar o dinheiro, nem desviar, nem mexer com aquilo. Porém, ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe, e sua mãe tomou 200 moedas de prata e deu a ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e de fundição, e esteve em casa de Mica. Aqui você já pega outro furo dessa mulher. Oh, bendito seja o meu filho do Senhor. Pega essas 1.100 moedas de prata que eu consagro inteiramente ao Senhor. Agora vai e faz uma imagem de escultura. Não, mãe, não quero, toma de volta o dinheiro. Aí ela pegou as 1.100 moedas de prata. Ela não falou que tinha consagrado inteiramente ao Senhor? Ela falou, mas não cumpriu. Ela só deu 200 moedas agora, dá uma olhada. A mulher também é ladra, é de família esse negócio, viu? Só que ela ficou com 900 moedas de prata, deu 200 para o ourives e mandou fundir e moldar uma imagem de escultura para homenagear Deus. E pegou esta imagem de escultura e deu para o Mica. E o Mica levou esta imagem de escultura para a casa dele porque ele tinha uma casa de deuses. Olha aqui o versículo seguinte, amados. Vamos acompanhar, porque nós vamos aprender muito. Versículo 5. E tinha este homem, Mica, uma casa de deuses, e fez um éfode e terafins, e consagrou a um de seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. Então o que esse homem fez em seguida? Pegou aquela imagem de prata que foi feita com as 200 moedas, levou para a sua casa, porque ele tinha uma casa de deuses, colocou aquela lá também no altar, junto com muitas outras imagens que ele já tinha de vários outros deuses. Ele era considerado um homem muito religioso, muito devoto. E ele mandou fazer um éfode, que é uma estola sacerdotal, e fez também terafins. Terafins são imagens, ídolos pequenos, que as pessoas costumavam guardar em casas, em nichos, no terraço da casa, na sala da casa, no quarto da casa. Pequenas imagens, terafins, são ídolos dos lares. Então ele colocou os terafins ali também. Aí ele chamou um dos seus filhos e disse: meu filho, agora você é sacerdote. Eu consagro você como sacerdote desta casa dos deuses, e você vai ministrar o sacerdócio aqui para todos esses deuses, e você vai atender o povo agora. Agora, meu filho, eu te consagro sacerdote. O versículo seguinte, que é o versículo 6, diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Então, para Mica, estava tudo direito. Poxa, eu sou um homem religioso.
Eu tenho uma casa de deuses. Não dei valor para as moedas, não. Fiz as imagens de escultura que já estão na minha casa. Agora essa que a minha mãe mandou fazer também. Eu coloco ali no altar, no meio das outras imagens. E agora eu vou fazer uma estola sacerdotal. E vou colocar outros terafins pela casa inteira. Vários ídolos. E agora eu vou consagrar meu filho a sacerdote, porque eu sou uma pessoa muito religiosa. Eu sou um homem muito devoto. Ele estava fazendo o que parecia reto, o que parecia bom aos seus olhos. Você está compreendendo? É como alguém dizer assim: puxa vida, consegui uma graça especial, consegui uma bênção, um milagre, uma ajuda. Eu estou tão agradecido a Deus, ao Senhor, que eu vou construir agora uma capela para o meu padroeiro. Você está compreendendo? E muita gente no Brasil e no mundo faz isso. Muita gente. É para homenagear o Senhor. E a pessoa faz uma imagem de escultura e constrói uma capela, uma catedral até. E faz aquilo acreditando que ela é religiosa, acreditando que ela é devota, acreditando que ela está agradando a Deus. Mas eu vou te mostrar por que esta passagem, por que o capítulo 17 de Juízes traz a história de Mica e o ídolo da sua mãe que foi feito com as moedas de prata. E a confusão espiritual consagrando ao Senhor. Será que Deus realmente está nesse negócio e nessa adoração? Será que isso está certo? Pelo versículo 6, você já sente o cheiro de trapaça espiritual, de engano espiritual. Pelo versículo 6, você já começa a desconfiar que isso tudo está errado. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. O Mica acha que está certo, a mãe dele acha que está certo. Eles acham que fazendo uma imagem de escultura, colocando ali naquela casa, instituindo um sacerdote, declarando aquela casa sagrada, para as pessoas fazerem romaria e procissão, eles acham que estão homenageando a Deus. Aos olhos deles, eles estão certos. Mas eu quero que você leia no livro de Provérbios, capítulo 14, o que está escrito no versículo 12. Olha só, há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Na cabeça de Mica e da mãe dele, lá na casa dos deuses, onde tinham as imagens de diversas divindades e também os terafins, que eram os ídolos dos lares, padroeiros locais, na cabeça dos dois, eles são religiosos, devotos, estão fazendo aquilo para o Senhor. Na cabeça do Mica, ele está sendo um homem muito bom, consagrando o filho como sacerdote. Olha, meu filho agora é sacerdote. E quantos no Brasil não têm orgulho de dizer, meu filho é sacerdote, minha irmã é sacerdote? Depende do quê? Mas a pessoa acha que é religiosa, acha que é bom, consagrei meu filho para sacerdote desde pequenininho. Vai ser sacerdote e já está até no seminário. Depende do quê? E que casa? E a quem está servindo? A pessoa pensa que está fazendo uma coisa direita, mas o fim são os caminhos de morte. E olha o plural, amados. Há caminho, está no singular, que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Então aquela casa dos deuses que Mica tem, com várias imagens e terafins, para ele todos aqueles ídolos servem para adorar a Deus. Eles pensam assim, todos esses ídolos aqui, quando invocados, quando adorados, quando reverenciados, nos conduzem ao Senhor. Porque a mulher disse, eu vou consagrar esse dinheiro ao Senhor para fazer uma imagem de escultura. Ela pensa que é ao Senhor. Eles pensam que todos aqueles caminhos levam ao Senhor, né? Todos aqueles ídolos servem para levar a pessoa até Deus. Mas há caminho que aos homens parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. Nos tempos de Mica, amados, não havia rei e cada um fazia o que parecia reto aos seus próprios olhos. Mas no tempo de Mica não tinha rei, mas já tinha a palavra de Deus. Essa que eu vou ler para você. Como nos dias de hoje também você vê a repetição dessa situação de Mica, só que com outros nomes,
com outros ídolos e outros nomes. Só que, mesmo que não tenha rei no Brasil, a palavra já existe. Nos tempos de Mica já existia essa palavra e Mica já tinha acesso a essa palavra. Não lia porque não queria e não obedecia porque não queria, porque a palavra já estava lá. Então vamos comigo no livro de Êxodo, porque o que eu vou ler para você aqui, o Mica já sabia que existia, e eu te digo que hoje todos os sacerdotes que conhecem a palavra de Deus sabem que isto que eu vou ler está escrito e é verdade. Não fazem porque não querem. Preste atenção. Mica podia ter lido e obedecido isso daqui, ó. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Essa palavra já existia. A mãe de Mica não queria homenagear o Senhor, e ela mandou fazer uma imagem de escultura para isso. Agora aqui no versículo 5, o que nós lemos? Eu, o Senhor. Então é o próprio Senhor, o mesmo que a mãe de Mica quis homenagear fazendo a imagem de escultura, o mesmo Senhor que é Yahvé está dizendo: não farás para ti imagem alguma de escultura semelhante a qualquer coisa que existe no céu, na terra ou debaixo da terra, nem nas águas. Não te encurvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus ciumento. Olha só, Mica tinha essa palavra, mas Mica, ele quer homenagear a Deus fazendo uma coisa que Deus não permite que seja feita. Agora volte comigo no livro de Juízes, no capítulo 17, e vamos ler o versículo 5. E tinha este homem Mica uma casa de deuses, e fez um éfode e terafins, e consagrou a um de seus filhos para que ele fosse por sacerdote. Tinha uma casa de deuses. Casa de deuses. Nós vamos voltar para o livro de Êxodo, capítulo 20, e ler o versículo 3 agora. Porque esse é o primeiro mandamento, amados. O primeiro mandamento em Êxodo, capítulo 20, versículo 3 diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Quer dizer que Mica não podia ter uma casa de deuses. A pessoa não pode hoje adorar os deuses da Índia, os deuses do Japão, os deuses das outras nações, acreditando que todos os caminhos levam a Deus. Se a pessoa faz isso, ela está ferindo o primeiro mandamento do Antigo Testamento: não terás outros deuses diante de mim. E Mica fez isso. E não apenas isso. Ele colocou outros deuses diante do Senhor, sabendo que Deus proibiu fazer imagem de escultura, servir e prestar religiosidade, reverência e adoração para as imagens. Ele ainda colocou os terafins. E agora nós vamos entrar nos terafins, que são os ídolos domésticos. Eu não sei se você já foi para alguma cidade religiosa. Lá você compra ídolos para levar para casa. E a pessoa coloca dentro de casa aquelas imagens. São os terafins. Estes são os terafins, são os ídolos dos lares. Mica colocou os terafins. Então vamos ver aqui os terafins, estes ídolos domésticos. O que eles representam e a quem que a palavra de Deus os associam. Olha só, vamos ver. Os terafins, os ídolos domésticos, as imagens que a pessoa leva para casa, acreditando que é sagrada, para ter uma religiosidade, uma imagem de escultura que ela faz sinal, se benze na frente, acende vela, se ajoelha, faz pedido. Vamos ver o que estes terafins trazem para a pessoa e a que os terafins, os ídolos domésticos, estão associados na própria palavra de Deus. Vamos ver primeiramente no livro do profeta Ezequiel, capítulo 21, versículo 21. Vamos lá. Está escrito assim, ó: porque o rei de Babilônia parará na encruzilhada, no cimo dos 2 caminhos, para fazer adivinhações. Aguçará as suas flechas, consultará os terafins.
atentando nas entranhas. O que o rei Nabucodonosor está fazendo parado numa encruzilhada? Quem que costuma fazer oferendas para imagens, para ídolos, para terafins em encruzilhadas? É de Deus ou é do diabo? E olha o que o rei Nabucodonosor, aliás, não fala que é Nabucodonosor, porque isso fala de um futuro rei da Babilônia. Porque o rei de Babilônia parará na encruzilhada, no cimo dos dois caminhos. Porque quem está querendo adorar o Senhor e também as imagens de escultura e os terafins, está entre dois caminhos. Está na encruzilhada. A encruzilhada não é de Deus, não. E o rei da Babilônia, ele parará na encruzilhada, no cimo dos dois caminhos, para fazer adivinhações. Adivinhação não é de Deus. É proibida na palavra de Deus. Aguçará as suas flechas, querendo uma resposta através de lançar flechas para o alto e querendo tomar decisões. Vou para a esquerda ou para a direita? Eu vou jogar a flecha, na direção que ela cair eu vou, buscando orientação através de objetos. Olha só. Consultará os terafins. Os terafins são os ídolos domésticos. Às vezes a pessoa carrega o terafim no pulso, ou carrega o terafim no pescoço, ou então tem até o terafim tatuado no braço, ou no peito, ou nas costas. O rei da Babilônia tinha terafins, pequenas imagens para ele consultar, atentando nas entranhas, quer dizer, fazendo agouro, adivinhação, como se estivesse lendo búzios. Naquela época, e até hoje em dia, tem gente que mata a galinha, abre o bicho assim, mata o coelho e abre, mata o bode e abre, e fica fazendo adivinhação através das entranhas. E em volta da pessoa um monte de terafins, um monte de ídolos, um monte de imagens, de todos os tipos. A pessoa acha que é religiosa. Então você está vendo que terafim, imagem de escultura, ídolo doméstico, está associado com adivinhação, agouro, está associado com consulta ao oculto, às trevas, e não é de Deus. Terafim não é de Deus. Veja comigo no livro do profeta Zacarias agora, no capítulo 10, versículo 2. Eu quero que você entenda que terafins são todos os ídolos e imagens que a pessoa tem dentro da sua casa. Não importa a quem represente, não é de Deus, porque Deus já proibiu claramente para não fazer imagem de escultura, não adorar nem reverenciar. Se a pessoa tem imagem de escultura dentro de casa e faz reverência, presta continência, ajoelha, acende vela, não é de Deus, é um terafim. Vamos ver e comprovar na palavra que os terafins estão associados às coisas do diabo, contra a vontade de Deus. Profeta Zacarias, capítulo 10, versículo 2, está escrito assim: porque os terafins têm falado vaidade, e os adivinhos têm visto mentira e descrito sonhos vãos, com vaidade consolam, por isso vão como ovelhas, estão aflitos, porque não há pastor. Do mesmo modo que no tempo de Mica não havia rei, hoje em dia não tem pastor. Muito povo como ovelha, mas sem pastor. Consultando terafins, fazendo adivinhações e acreditando em mentiras. A pessoa está entrando em aflição mais ainda. Deus proíbe completamente, amados, adorar qualquer ídolo, porque isto é pecado como feitiçaria. E eu vou ver para você isso na palavra agora. A idolatria é como pecado de feitiçaria. Você está vendo os terafins associados a isso. Para comprovar na palavra, vamos no segundo livro de Reis, no capítulo 23 agora. Vamos ler o versículo 24. E também os adivinhos, e os feiticeiros, e os terafins, e os ídolos, e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, os extirpou Josias. Então os ídolos e os terafins estão na mesma panela dos feiticeiros e dos adivinhos e das abominações. Se Deus proibiu, só pode ser abominação. O rei Josias tirou tudo isso de Judá. Você precisa tirar tudo isso da tua casa. Isso não é de Deus. Vamos ver aqui no primeiro livro do profeta Samuel,
no capítulo 15, você vai me acompanhar, porque eles não tinham pastor, mas você tem. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, vamos ler o versículo 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Olha só, a idolatria associada com a feitiçaria, associada com a iniquidade, com o pecado. E se você pensa que isso era só no Antigo Testamento, vamos no Novo agora. Você vai ficar estarrecido, porque no Novo Testamento, ter ídolos ou adorar imagens ou ter afins dentro de casa é proibido. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 7. Está escrito assim: não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles. Não é porque tem gente idólatra na tua família, tem gente que é devota de ter afins, não é porque eles têm que você vai ser idólatra também. Não é porque o teu pai era, o teu avô era idólatra, que você vai ser também. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. Veja o versículo 14, aí mesmo. Versículo 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Se alguém chegar para você dizendo: toma um ídolo aqui, esse foi benzido pelo Papa, é sagrado, você foge, sai correndo. A palavra de Deus está dizendo: amados, fugi da idolatria. Versículo 19, vamos lá. Pastor, eu vou fugir do ídolo por quê? O ídolo é alguma coisa? Se você adorá-lo, é condenação e morte, maldição na tua vida. É nesse sentido que você tem que fugir, não que o ídolo tenha algum poder. Veja o versículo 19. Versículo 19 diz assim: Paulo escreveu: mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? O ídolo é alguma coisa? Vocês acham que eu estou dizendo isso? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? As promessas que a pessoa faz para a imagem, para o ídolo, aquilo que ela dá de oferenda, a moeda que ela coloca na frente lá do Buda, a comidinha que ela dá lá para Iemanjá, as flores que ela joga no mar, as coisas que ela põe ali de oferta num templo de deuses, de terafins, aquilo lá que foi dado ao ídolo é alguma coisa? Em vão, tudo perdido. Porque para o ídolo você não está dando nada não, mas você está dando para alguém. Para Deus não é também. O apóstolo Paulo diz aqui no versículo seguinte, ó: antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. O apóstolo Paulo pegou mais pesado ainda. Ele está dizendo que os ídolos, as imagens de escultura, os terafins domésticos, os padroeiros que as pessoas têm em casa, as imagens que as pessoas reverenciam ou pensam que têm algum poder, Paulo pegou pesado dizendo: tudo que a pessoa pede ali para aquela imagem, tudo que ela oferece para aquele ídolo, ela está oferecendo aos demônios e não a Deus. E é isso que Mica e a mãe dele e o filho estão fazendo. Eu consagro inteiramente esse dinheiro ao Senhor, vou fazer uma imagem de escultura. Para o Senhor não, é para o demônio que está fazendo. O apóstolo Paulo esclareceu isso, está aqui na palavra, pode conferir até na Bíblia Católica, você vai ver a mesma coisa. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios, não dá. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Agora, Paulo foi o único a dizer isso? Nada. Você vai encontrar um monte de referências aqui no Novo Testamento, mas eu quero ler uma de Pedro, que dizem que Pedro era papa, não é? Será que Pedro pegaria uma imagem de Maria e ficaria beijando, uma imagem de Aparecida e ficaria beijando? Será que Pedro pegaria um ídolo e ficaria se ajoelhando na frente de uma imagem? Será que Pedro ensinou isso? Amados, abram os olhos. Tem gente que pensa que está viva e está morta. Tem gente que pensa que está acordado e está dormindo. Olha só, vamos ver a carta do apóstolo Pedro, a primeira carta que ele escreveu.
no capítulo 4, primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 3. Porque é bastante que, escreveu Pedro, no tempo passado da vida, fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borracheiras, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Pedro, o apóstolo de Cristo, está dizendo que a idolatria é abominável. No passado a gente fazia isso porque nós éramos ignorantes. Mas agora nós detestamos a idolatria. Abominar é detestar, é odiar. Nós odiamos, Pedro escreveu, nós odiamos os ídolos. Nós detestamos as imagens, escreveu Pedro. Você não acha que tem alguma coisa errada, não? Você não acha que hoje em dia tem pessoas vestidas de mica e consagrando terafins e ídolos e fazendo imagens e cada dia mais imagens para dar para você adorar, dizendo, você pode buscar a Deus através desta imagem? Isso é detestável, isso é abominável, amados. Veja o que diz finalmente o livro de Apocalipse. Olha, é de capa a capa, viu? A palavra de Deus de Gênesis, Apocalipse, detesta os ídolos, detesta as imagens, sejam elas de quem forem. Vamos ver em Apocalipse capítulo 21, versículo 8, o que vai acontecer com os idólatras, amados, com a pessoa que insiste em ficar com um terafim pendurado no pescoço, na pulseira, ou então com um terafim dentro de casa, ou então participando de romaria para fazer reverência a um ídolo que não agrada a Deus. Aquilo que a pessoa deveria odiar, ela está amando. Vamos ver o que vai acontecer com ela. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Imagine o idólatra que se apegou com aquele terafim, com aquela imagem, pensando que estava adorando a Deus, agora ser lançado junto com o seu terafim, junto com o seu padroeiro, junto com a sua imagem, no lago de fogo e enxofre. Mas eu pensei que eu estava adorando a Deus! Como é que eu vim parar nesse lugar de tormento? Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. O povo não tinha pastor, e Mica não tinha rei, mas Mica já tinha a palavra de Deus. Hoje você tem mais do que Mica. Hoje você tem mais do que todo mundo. Você recebeu a palavra completa. Vai continuar no erro, achando que através de um ídolo, de uma imagem, você é religioso, religiosa e está adorando ao Senhor? Vai continuar nessa? Olha o final aí. Hoje você não está mais sendo enganado. Amados, amadas, preste atenção. Em Israel não tinha rei e todo mundo fazia o que queria. Mas aqui no livro de Apocalipse está escrito que nós não temos apenas um rei. Há alguém que está vestido de vestes resplandecentes e que tem uma coroa de glória na sua cabeça. E o nome que está escrito na sua vestimenta é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E é Ele que você tem que honrar. É a Ele que você tem que amar. É a Ele que você tem que reverenciar. É a Ele que você tem que dar a tua vida. Só a Ele é que você tem que adorar. Se você fizer isso, você não vai parar no lago de fogo e enxofre, não. Você escapa dessa condenação. Aquelas pessoas, tanto Mica como o rei da Babilônia, ficavam paradas em vários caminhos ali na encruzilhada e sempre escolhendo o lado errado. Mas hoje você tem o caminho. Não apenas o Rei dos Reis, mas você tem o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Falo isso
com o maior desejo de ver você andando nesse caminho, de ver você saindo da encruzilhada, porque a encruzilhada só leva para a morte, para o inferno e para o abismo. Chegou a hora de você pegar o vivo caminho, o único que é o caminho. Você sabe que um dia não, vamos ser mais precisos, numa noite, aliás, a última noite de vida de Jesus, antes dele ser preso, ele fez uma oração. Quero ler para você só o início desta oração. Jesus orando, olha o que ele falou a Deus, amados. Evangelho de João, capítulo 17. Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Essa é a oração do Senhor Jesus. Na tua vida esta oração vai se cumprir. Você vai conhecer somente a Deus como único Deus e a Jesus Cristo como único Salvador. Você não vai ter mais nenhum terafim na tua casa, no teu pulso, no teu corpo, no teu pescoço. Você não vai adorar o Senhor Jesus através de qualquer pintura, através de qualquer imagem, através de qualquer ídolo. Não, porque aí você já aprendeu que não estaria adorando ao Senhor. Mas pastor, é uma imagem de escultura representando o próprio Senhor Jesus. Ah é? E você acredita mesmo? A Bíblia diz que não. Aquela imagem de escultura está representando o demônio. Pastor, mas isso é muito pesado. Só estou repetindo a Bíblia. Mesmo que a imagem de escultura esteja ali em tamanho natural e todo mundo dizendo, olha, é o Cristo morto. Essa imagem de escultura é o Cristo morto. E as pessoas ficam lá chorando, comovidas. Elas estão chorando para o próprio demônio. O ídolo não é nada, diz a palavra de Deus. Ninguém pode honrar a Deus olhando uma imagem de escultura, seja de quem for. Deus amado, Deus minha amada, é espírito. E importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade, porque são essas pessoas que o Pai procura. E o Pai te achou agora. E eu quero saber se você achou o Pai. Jesus orou, Pai, que conheço a ti só como único Deus verdadeiro. E ao teu Filho Jesus a quem enviaste. Só. E a palavra de Deus manda fugir da idolatria. Porque a idolatria é contra a palavra de Deus. O ídolo tem que ser odiado. Tem que ser detestado. Nós temos que fugir do ídolo. Porque tudo que a pessoa oferece para a imagem está oferecendo para o próprio demônio. Tudo que ela pede para uma imagem, ela está pedindo para o próprio demônio. E Paulo escreveu, eu não quero que você seja participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Sabe por quê? Não dá para servir os dois. Não dá para você servir Jesus e ser devoto da Iemanjá. Não dá para você acreditar em Jesus e ser devoto do Buda. Não dá para você servir a Jesus e ser devoto de Aparecida. Não dá para você servir a Jesus e ser devoto de Fátima, de Lourdes ou de Guadalupe. Não dá para você servir Jesus Cristo e ser devoto do Benedito, do Expedito, do Tadeu. Não dá para você ficar nem diante de uma imagem que dizem representar o próprio Jesus. Não dá. Você vai ter que receber Jesus Cristo, o Filho de Deus, como teu único Salvador, recebê-lo pela fé, e hoje o sangue de Jesus vai te purificar de todo o pecado. O teu nome vai ser escrito no livro da vida do Cordeiro, e você vai passar da morte para a vida. Essa palavra que você ouviu hoje, você viu Mica achou que estava sendo religioso, que era um homem devoto, bom, incentivando as pessoas a serem religiosas, colocou até o próprio filho como sacerdote, fez ali a casa dos deuses, pôs os terafins. Ele achou que estava agradando a Deus, mas vai conferir na palavra.
Tem muita gente hoje pensando que está agradando a Deus e está causando furor, ódio no coração de Deus. Pior que hoje, não tem como a pessoa falar, não é? Ninguém nunca me disse nada, eu não sabia nada. Agora você sabe. E as pessoas que estão ouvindo pela rádio também sabem. Só que até hoje eu nunca vi uma pessoa que lesse isso que eu li na palavra e continuasse adorando as imagens, os ídolos e os terafins. Acabou essa história de padroeiro e padroeira para você. Me desculpe, não leva a mal não. As religiões querem fazer de Jesus mais um padroeiro. Querem fazer de Jesus só mais um santo, só mais um padroeiro. E apresentam para você várias e várias imagens dizendo com elas você chega a Deus. Mas é mentira. O único caminho para chegar a Deus é através de Jesus Cristo. E você não chega através de Jesus por um ídolo, por uma imagem. Você chega pela fé. É pela fé que você é salvo. A pessoa que ouve isso, ela diz, eu quero. Como meu avô italiano, devoto, beijava pé de santo. Até que um dia ele ouviu a palavra, leu a palavra, disse, não dá, eu não quero ir para o inferno não. Isso não agrada a Deus. Hoje você ouviu a palavra. Nós lemos inclusive, não sejais idólatras como os outros, como os demais. A decisão é só sua, sabe por quê? A alma é só sua. Você tem que responder por você. Você não pode agora pensar, puxa, meu pai vai ficar triste comigo. Meu pai me colocou o nome de Benedito, de tão devoto que ele é do Benedito. E agora eu vou dizer para o meu pai que o Benedito não é nada? Meu pai vai ficar muito triste comigo. Tá bom, você quer ficar triste com ele lá no fogo do inferno? Ou você prefere causar essa tristeza nele agora, como o meu avô causou na família? Quando o meu avô disse, chega, acabou, não quero mais ídolo nenhum na minha casa, na minha vida, muitos parentes ficaram tristes. Mas não demorou muito. Meu avô foi pregando a palavra, foi mostrando a verdade e em pouco tempo todos os seus irmãos, irmãs, familiares e parentes receberam Jesus Cristo, o Filho de Deus, como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Depois a alegria é muito grande. Quanta gente já chegou para mim assim na igreja e disse, pastor, eu te ouvia pelo rádio, eu gostava, mas tinha algumas pregações que o senhor fazia que eu ficava com ódio do Senhor, eu ficava com raiva. E o que você está fazendo aqui hoje? Eu vim te agradecer, pastor, porque agora eu conheço a verdade e aprendi que só Jesus é o Senhor, só Jesus é o Salvador. Hoje, pastor, eu te amo por causa da palavra de Deus. Agora eu conheço a verdade. Estando todo este livro aqui escrito, estando tudo isso claramente ordenado, tem muita gente adorando imagens, pensando que estão honrando o Senhor, adorando a Deus. Hoje você viu que não é assim. E não é só nesta Bíblia, não. Pode pegar a Bíblia de todos os padres e até a Bíblia de Jerusalém, que é a melhor Bíblia católica que eu conheço. Confira. Aí você vai falar, puxa vida, então por que eles não ensinam assim? Bom, aí é problema deles. Problema deles. Eu sei que até os padres estão se convertendo. Tem padre me ouvindo escondido lá na paróquia, bem baixinho. Porque é proibido. É proibido. Mas os padres estão ouvindo secretamente e estão chorando. Muitos estão até largando a batina, sabia disso? E muitos estão em vias de largar a batina. Já tem padre dizendo, saia daqui! Aqui não tem salvação não, só quem salva é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Está cheio. A idolatria um dia vai acabar. Mas por enquanto tem que acabar na tua vida. Tem que acabar no teu coração.
Pode ser que dentro do teu coração você tenha um terafim. Pode ser que você não tenha a imagem de escultura na tua casa, mas pode ser que o terafim esteja no teu coração. Quando você passa na frente de um ídolo, você até pensa que é sagrado. Você precisa arrancar esse terafim do teu coração. Não é sagrado coisa nenhuma, é anátema, diz a palavra. Sabe o que é anátema? Maldito. Tira esse anátema do teu coração. Tira esse terafim do teu coração. Você tem que se render totalmente ao Senhor Jesus, porque esta foi a oração que Ele fez por você. Pai, Pai, é chegada a hora. Eu vou morrer na cruz, Pai. Glorifica o teu filho agora. Eu te glorifiquei aqui na terra. Faça com que as pessoas conheçam a Ti só como o único Deus verdadeiro. E ao Teu Filho Jesus Cristo a quem enviaste. Só. E o Espírito Santo, lógico. Só. A Santíssima Trindade. Então olhe bem para mim, meu querido e minha querida. Olhe bem para mim, em nome de Jesus. Não estou anunciando esta palavra com o objetivo de atacar tal religião. Mas há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. Assim mesmo no plural. Começa no singular, porque a pessoa pensa que está adorando o Senhor, mas não está na encruzilhada. Hoje você aprendeu a palavra. Olhe bem para mim, em nome de Jesus. A oração do Senhor Jesus é para que você conheça a Deus como único Senhor verdadeiro e a Jesus Cristo a quem Ele enviou como único Senhor e Salvador. Essa é a oração do Senhor Jesus. Esta é a nossa oração por você também. Esta é a nossa oração por você. Sem ofensa nenhuma. Sem querer atacar nenhuma tradição religiosa. Mas ninguém será salvo se não for através de Jesus Cristo. E em Jesus você vai pela fé. Não é através de uma imagem. Não é através de um ídolo. Porque aí você não estaria indo para Jesus. É em espírito e é em verdade. O verdadeiro adorador, a verdadeira adoradora, é essa que Deus está procurando. É esse que Deus está procurando. Por isso, eu vou fazer o convite. Sabe por quê? Porque este convite vai mudar a história da tua vida. Este convite que eu vou fazer agora vai tirar você da encruzilhada e colocar você no caminho certo. Isto é, o convite só não coloca você no caminho certo. É você que tem que receber o convite e entrar no caminho certo. Dizer eu quero. Jesus é o único caminho, ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. O convite é: você quer agora receber Jesus Cristo, Filho de Deus, em espírito e em verdade, como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, e entrar no caminho eterno? Quem quer, levante a sua mão direita assim bem alto. Levante. Todos que querem: pastor, eu quero receber Jesus como meu único Senhor, como meu único Salvador. Muito bem. Você que ergueu a tua mão, meu querido e minha querida, não fique no teu lugar. Sai do teu lugar e vem aqui para frente agora. Pede licença e venha. Oh, glória! Hoje você está passando da morte para a vida. Hoje você está entrando no caminho certo. Chega perto de mim. Deixa eu chamar você que está afastado, afastada do caminho. Tem outro caminho? Existiria outro caminho para você seguir? Ou você está no caminho ou está fora do caminho? Pastor, eu nunca deixei de acreditar em Deus. Mica também nunca deixou de acreditar em Yahvé, mas fez a imagem de escultura. Estava desviado, estava fora do caminho. Ele pensava que estava no caminho, mas estava fora.
Pastor, nunca deixei de acreditar em Jesus. Mas Jesus é o caminho. Se você não está no caminho, você está fora de Jesus. E não leva a mal não. O diabo também acredita em Jesus. Não leva a mal não. O diabo morre de medo de Jesus. O diabo tem o maior temor de Jesus. O diabo acredita em Jesus mais do que eu e você juntos. Mas acreditar não resolve. O que resolve é obedecer. O diabo não obedece. Ele crê em Jesus, mas não obedece. Se você crê em Jesus, mas não obedece, não leva a mal. Você está na mesma situação do diabo. Agora você quer voltar para o caminho e obedecer Jesus? Porque o porfiar nesse caminho, a rebeldia é como a idolatria e o pecado da feitiçaria. Se você não quiser voltar para os caminhos do Senhor, se você não quiser voltar para a casa do Senhor, se você não quiser voltar para o povo de Deus, é rebeldia, é o pecado da idolatria e da feitiçaria. Eu li isso para você. Então você que está sem igreja, preste atenção. Você que está afastado, afastada, você que desviou, ou você que foi excluído de qualquer denominação, isso não nos interessa. O importante é que hoje você está aqui na casa do Pai. Hoje você está vendo realmente o Pai pela fé, em espírito e em verdade. Então não fique no seu lugar. É com você que o Espírito de Deus está falando. Você que está afastado, afastada, desviado, desviada, não fique no seu lugar. Venha aqui para frente em nome de Jesus. Você que está sem igreja, venha para cá. Sai do teu lugar e vem conosco aqui. Vem para cá. Porque hoje vai acontecer algo tremendo na tua vida. Hoje você vai sentir que esta festa no céu é por tua causa. Venha e não perca mais tempo. Venha em nome de Jesus. Quero chamar você que está muito fraco na fé. Pastor João Ribeiro, estou tão fraco na fé. Eu estou daquele jeito que foi falado na mensagem. Não busco, não oro, não jejuo, não consagro. Eu não tenho mais vontade de ir à igreja. Estou fraquejando. Em nome de Jesus, não vai fraquejar e não vai ficar para trás, não. Nós vamos orar por você agora. E o Espírito de Deus vai te revestir. Se você está sentindo o desejo de vir aqui para frente, vem agora, porque nós vamos orar. O Senhor vai te revestir agora. O Espírito Santo vai repousar sobre a tua vida. Você vai receber o renovo. Você vai receber força e poder para continuar firme no caminho do Senhor. Se tem mais alguém que quer vir para frente, vai chegando. As pessoas que estão ouvindo através da rádio, se coloquem de pé ao lado do rádio. Nós todos agora vamos entrar em oração na presença de Deus. As pessoas que estão ouvindo pela rádio e querem entregar a vida para Jesus, não se esqueçam, hein, quem está ouvindo pela rádio, tire o terafim, tire os ídolos e a imagem de escultura da tua casa, do teu quarto, tire isso. E tire também o terafim do teu coração. Tire isso de você. Se você quer se render ao verdadeiro Deus, em espírito e em verdade, você que está ouvindo pela rádio, se coloque de pé ao lado do rádio. Nós vamos todos nos ajoelhar agora. Vamos nos pôr de joelhos diante do Senhor. Você que está dirigindo, não precisa parar o veículo. Se você quer se entregar para Jesus, coloque a mão direita sobre o teu coração. E se você tem um terafim aí pendurado no espelho do teu carro, no retrovisor do teu caminhão, arranque isso agora. Se você tem um terafim no painel do teu caminhão, no painel do teu carro, arranque isso agora, mas não dê para ninguém não. Você não vai passar a maldição para frente. Você sabe muito bem o que tem que fazer com esse terafim. Muito bem. Quem está dirigindo e quer se entregar para Jesus, coloque a mão direita sobre o coração. E eu vou pedir para cada pessoa que está aqui na Paz e Vida de Guarulhos também colocar a mão direita sobre o coração.
Você que está em casa, ouvindo pela rádio, ou no presídio, em qualquer lugar, no trabalho, coloque a mão direita sobre o teu coração. Todos que estão se entregando para Jesus e voltando para o Senhor, com a mão direita sobre o coração, ore assim comigo: meu Deus e meu Pai. Diga isto com fé. Ele é o teu Deus, Ele é o teu Pai. Ore comigo: meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua palavra, eu compreendi que não posso honrar ao Senhor e as imagens de escultura, ainda que me digam que aquela imagem é tua. Eu compreendi, meu Deus, que eu tenho que te adorar em espírito e em verdade. E eu estou aqui, com os meus joelhos dobrados, dizendo ao Senhor que me rendo totalmente diante do teu altar. Eu retiro os terafins do meu coração e da minha casa e do meu corpo, e eu declaro que a minha mente, a minha alma, o meu coração, o meu espírito, o meu corpo, todo o meu ser pertence ao Senhor. Eu agora recebo e confirmo que recebo o Senhor Jesus como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, e sou o Senhor como meu único Deus. Pai querido, escreve o meu nome no livro da vida e me dê agora a fortaleza do teu Espírito Santo. Me sustente, Senhor, com a tua mão direita, me mantenha de pé, firme no teu caminho, até aquele dia em que estarei face a face com o Senhor. Aí então eu te verei como o Senhor é, eu te adorarei na beleza da tua santidade. Meu Pai querido, pelo sangue de Jesus, me purifica agora de todos os meus pecados, e eu tomo posse da minha salvação e vou te servir todos os dias, para sempre. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.